Olá, começando mais um programa Entrevista aqui pela TV Câmara Pelotas. E hoje recebendo o Márcio Coelho, que pelo menos aqui no futsal pelotense, né, ficou conhecido como o Coelhinho, que hoje recebido na casa pelo vereador Pedro Godinho e está aqui na TV Câmara para a gente poder conversar um pouquinho, recuperar a trajetória e falar de duas conquistas importantes, né, pro Márcio Coelho, Coelhinho, pelo menos aqui é conhecido dessa forma, né? Obrigado pela presença, é um prazer estar te recebendo aqui na TV Câmara. Obrigado, Edson. Prazer é meu estar voltando à minha terra natal e estar aqui com você. E feliz pelo ano de 2015. Acho que foram de conquistas e que ficarão marcadas para sempre. Então, é um prazer vir aqui e estar batendo esse papo com você. E poder... Sempre que vem a Pelotas é momento de voltar a essa questão da origem, onde tudo começou. Te falava agora um pouco dessa coisa do Brilhante. Até eu vi há poucos dias numa foto nas redes sociais, né, uma galera imensa dizendo que algo tipo, quem foi brilhante sempre será brilhante, alguma coisa assim. Ah, sem dúvida. Essas raízes permanecem, né? E a gente até brinca, né, que é ruim torcer para o tempo passar rápido, porque a gente vai envelhecendo, mas como muito tempo fora, a gente vai torcendo sempre que o dezembro se aproxime para esse reencontro, né, com os amigos. A gente tem a maioria desses amigos ainda continuam aqui, eles mantêm um encontro às segundas-feiras, né? Então sempre em dezembro a gente reúne também os de fora. Esse ano alguns não conseguiram comparecer, mas é brilhante para sempre. Até esse ano foi feita uma camisa comemorativa e a gente se reúne ainda ontem, a gente reuniu alguns e conseguiu fazer um joguinho. Então, isso é importante, né? Essas amizades, esses laços são eternos e eu torço muito para que sempre chegue o dezembro e janeiro para poder conviver e recarregar as energias com os amigos para poder voltar para mais um ano de trabalho. Sabe, Pelota, formação foi no Brilhante, saísse... com que idade, foi para Santa Catarina, onde até hoje tu permanece radicado? Sim, eu iniciei com 8 anos na Escolinha do Brilhante e fiz todas as categorias, né, desde fraldinha, que hoje são subs, né, mas era fraldinha, pré-mirim, até o juvenil. Eu conciliei com alguns jogando campo, nunca treinando, mas jogando com o Alcione no Progresso, na época do Emerson ainda, a gente tinha uma equipe que não treinava campo, eram atletas de futsal, mas que era muito forte no campo. Alex Martins, Marcelo, João, Alex Figueiredo, Roger Bauer. Essa geração, né? Essa geração. A gente foi campeão gaúcho de campo, jogando contra Grêmio, Inter, e sem treinar, treinando futsal. Mas toda no Brilhante, né, com Lon, Betinho foi meu técnico também. Aí tive uma passagem pelos juniores de Pelotas e Brasil, mas senti que não ia... ainda existia muito aquela coisa do futebol gaúcho mais de força e tal, e nunca foi a minha característica. Então eu senti que não teria um espaço no futebol de campo e tinha a minha vida de base toda no futsal. Surgiu um convite para ir jogar em Criciúma e eu fui e meio que me radiquei em Santa Catarina. Tive duas passagens no futsal gaúcho, no Atlântico de Erechim, em Soledade, um time do Fábio Rockenbach. Mas a minha estabilidade mesmo foi em Santa Catarina, onde depois também conciliei com os estudos, me formei em Educação Física, me pós-graduei e terminei a minha carreira como atleta lá, dando início à sequência, essa transição para técnico de futsal. Como técnico, a gente já vai falar dessa trajetória, das conquistas, mas como é que tu vê porque a gente ouve muito, né, o jogador falando dessa transição do futsal para o futebol de campo, às vezes é um pouco complicado, uns acham que é mais fácil sair da quadra, se adaptar ao campo, ou vice-versa. Como é que tu vê essa transição para o atleta? Eu vejo assim, que o futsal ele é muito importante na formação para o atleta de campo. Certo. Em virtude do quê? Da tomada de decisão mais rápida, a solução num espaço reduzido, a relação com a bola. No futsal, para uma criança, pelo espaço reduzido, claro que hoje já tem metodologias mais avançadas de trabalho no campo, já utilizam mais isso, mas eu vejo que o futsal ele vai lapidando o atleta. Eu vejo uma importância muito grande no trabalho para o futebol de campo, se o atleta tiver uma iniciação no futsal.
se no mínimo até 12, 13 anos ele passar pelo futsal. E aí depois ele vê se vai ter o direcionamento para o campo. Então, eu já penso que o processo inverso é mais difícil. Um atleta que faz toda a sua base no campo, depois conseguir ter uma carreira sólida no futsal é mais difícil. Ele fica um pouco para trás, assim. Mas eu penso que o atleta iniciado no futsal, ele tem, a gente tem exemplos, né? Ronaldinho Gaúcho, Neymar, Robinho, Ronaldo Fenômeno, atletas que a gente sabe que fizeram a base no futsal e depois se direcionaram para o campo. Eu vejo isso. O raciocínio rápido, a própria questão da dimensão, às vezes num pequeno espaço, né, tu tem que não usar o raciocínio, mas também a própria habilidade que o futsal acaba te forçando, né, a aprimorar esse fundamento. Né? Sem dúvida, é bem por aí. Tá. Bom, e tu disputou como jogador, qual foi o último clube? Como jogador, o meu último clube foi a Chapecoense Futsal. Chapecoense. Eu voltei para Chapecó, a minha primeira passagem em Chapecó foi 2004, 2005. Ainda era Apt Umbro, a equipe. E eu disputei a Liga Nacional lá. Eu saí e retornei em 2009. Aí a equipe já tinha outro nome, já era um departamento de futsal da Chapecoense. Aí eu fiquei de 2009 a 2012. Em 2012... eu já tinha acertado para que 2013 seria o meu último ano, porque em 2012 eu era atleta da equipe adulta e já treinava o sub-20. E aí eu já fui fazendo essa transição, eu já fui preparando a minha cabeça para encerrar a carreira como atleta. Eu treinava e já comandava a equipe. E só que eu ia fazer mais um ano. O de 2013 como atleta encerraria em 2013. E no final de 2012 eu recebi o convite do gestor da FEMALI para assumir a equipe adulta. E aí não teria mais como conciliar, então eu acabei antecipando a aposentadoria das quadras e a transição foi bem tranquila. Foi um passo, né? De dentro para... Foi uma linha essa transição, então... Mas dá para dizer que deixou profissionalmente. Aquela bolinha entre amigos, essa coisa toda, isso segue, né? Eu brinco, mas eu nunca mais joguei um jogo valendo. Não? Assim. Não, valendo. Já recebi vários convites para esses municipais, ali da região. Frederico Westphalen é próximo a Chapecó. Tem as próprias municípios ali do lado, assim. Algumas pessoas já me convidaram para fazer parte de equipe, assim, mas eu dou uma brincada no treino com as meninas, às vezes numa sexta-feira, assim, eu dou uma brincada. E ontem eu joguei, quando venho aqui, brinco com os amigos, mas um jogo valendo, assim, eu nunca mais joguei. Deixa eu te dizer, até me surgiu uma curiosidade. Tu falou da questão da Chapecoense, a gente tem uma ideia, né, de que a Chapecoense hoje é um clube extremamente organizado dentro do futebol profissional. Isso dentro do futsal, naquela época, tu chegou a encontrar algo semelhante, falando em planejamento, logística, ou são situações diferentes? Olha, Edson, a Chapecoense está muito estruturada, eu conheço bem o trabalho, eu fui funcionário da Chapecoense também, eu tinha turmas de escolinha, não consegui conciliar, tive que abrir mão do trabalho lá porque começou a ter muitas viagens com a equipe adulta e acabou que eu tive que sair, mas conheço bem o pessoal que comanda lá, inclusive um dos gestores é o dono dessa empresa, a Apt, que comandava o futsal quando eu fui. Então, assim, a gestão do futsal ela é bem profissional, questão de logística, tem pessoas capacitadas para isso, mas ainda não dá para se comparar. Hoje em dia a Chapecoense não é à toa, não caiu de paraquedas ali, isso foi uma construção. Tem pessoas muito competentes, são empresários muito fortes na cidade e eles comandam o clube assim como comandam suas empresas. O grande gestor da Chapecoense é o antigo dono do frigorífico Chapecó, da família Denês. O presidente é o Sandro Palaoro, eu conheço também, é um empresário muito consolidado na cidade, e o Gelson Dalla Costa, que é o da Apt. Sim. Esses três são as grandes cabeças que comandam. Então, a Chapecoense não está ali à toa, mas o futsal está caminhando para profissionalização total também. Dá para dizer que Santa Catarina ainda tem um futsal forte? Muito forte. Muito forte. Acho que a gente tem aí agora uma dúvida em relação a Jaraguá, em virtude da crise, né, que o país está passando, mas a Crona
agora está fazendo parceria com o Joinville, então não vai ser mais Crona, ela vai jogar com a camisa do Joinville. Tubarão está se estruturando, o técnico da equipe de Tubarão é pelotense, disputa a Liga Nacional. Floripa mantém uma base maior de atletas daquela região mesmo. Então, são muitas equipes na Liga Nacional. No futsal feminino nem se fala, porque as duas principais equipes são Brusque, que venceu a Taça Brasil, e Chapecó venceu o Brasileiro. Então, duas equipes do estado que são as duas referências a nível nacional. Isso na categoria adulto ou tem um trabalho forte de formação de atletas, tanto masculino quanto feminino? Nos dois sentidos. O trabalho é muito forte na construção de base, desde escolar, é muito forte. A equipe campeã sul-americana escolar, que o escolar é sub-15, é da cidade de Pinhalzinho, que fica a 40 quilômetros de Chapecó. Tem 15 mil habitantes a cidade. E é campeã sul-americana escolar. Então, isso consegue nos dar um suporte. A própria FEMALI, ela busca muitas atletas ali. O futsal é muito forte, tanto na base quanto no adulto, né? O adulto é o espelho, né? Então, tem incentivo das prefeituras, incentivo das empresas. Eu acho que ainda Santa Catarina, por ser um polo industrial muito grande, parece não ter sido tão afetado por essa crise. Então, consegue ainda, para o adulto, as empresas e o poder público conseguem ainda ser parceiros, e essa questão do fomento do esporte escolar acaba fortalecendo a base. É aquela lógica de que formar atletas é um investimento social, é um investimento para os clubes, né, em termos da própria formação de atletas que estarão disponíveis para o mercado. Isso tem uma própria rentabilidade para o clube e não pode, em muitos casos, ainda seguir aquela inversão. Quando eu aposto na formação de atletas, eu estou gastando e não estou investindo. Na verdade, tem dois aspectos, que é o investimento para o clube, né, em relação à formação de atleta, e para as políticas públicas, é o investimento no social também, né? Sem dúvida. Lá em Chapecó, por exemplo, existe um projeto Atleta do Futuro. Ele é gratuito. A prefeitura oferece o material esportivo para os futuros atletas e ela disponibiliza os professores. Tem uma parceria com a Secretaria de Educação, então existem polos. Os polos de futsal feminino de base, quem coordena somos nós, da FEMALI. E ali começa a surgir, a gente tem atletas hoje na equipe adulta e no sub-20 e na equipe de joguinhos abertos, que é sub-18, que surgiram desses polos, que é um projeto social. Então, vem de encontro ao que você falou, essa questão de investimento na criança, está tirando de coisas que a gente sabe, né, que os ricos são muitos, né? E um investimento barato, e eu sempre falo, né, que R$1 no esporte investido, sei lá, a gente não pode mencionar quantos que está economizando na saúde. É verdade. Nós vamos para o intervalo, na sequência a gente retorna, até para poder, a gente deixou o pessoal na curiosidade, para quem pelo menos não está acompanhando. Tu falaste que 2015 foi um ano muito importante para ti, em conquistas, para falar um pouco dessa evolução, né, O Coelhinho no futsal, jogador lá é Coelhinho ou é Márcio Coelho como técnico? Na verdade, o Coelhinho surgiu porque, quando eu fui jogar no Brilhante, o meu primo, Fabrício Coelho, já jogava ele era o Coelho. Chamavam ele de Coelho. E eu cheguei e o Coelhinho virou, eu sou na família Márcio, e o Coelhinho virou com os amigos lá no Brilhante e pegou, no futebol aqui em Pelotas pegou. Quando eu fui para Santa Catarina como atleta adulto, Coelho. E aí, na questão, quando eu disputei Liga Nacional, na camisa, tem que ter um nome. E aí ficou Coelho. E hoje, como técnico, eu virei Márcio Coelho. Então, se me chamar de Coelhinho, tranquilo. Se me chamar de Márcio, é a família. Se me chamar de Coelho, não tem problema. Mas a história do apelido é essa. Foi em virtude do meu primo, seu Coelho. E depois, hoje, também o meu irmão, depois veio jogar no Brilhante, também virou Coelhinho. Bom, vamos fazer o seguinte. Nós conversamos até agora com o Coelhinho do Brilhante. Vamos falar sobre o técnico Márcio Coelho. Depois do intervalo, o programa Entrevista aqui na TV Câmara.
conflito faz parte da condição humana. O diálogo é a melhor solução. Promova os direitos humanos. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Brasil, um país de todos. Saúde é bom saber. Tuberculose tem cura? Tem sim. O tratamento e os remédios são gratuitos. Mas atenção, só é possível cuidar da tuberculose fazendo o tratamento até o fim. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. A cada ano, mais de 270 mil pedestres morrem no mundo por causa dos acidentes de trânsito. No Brasil, os índices são de quase 10 mil mortes no mesmo período. Crianças e idosos são a maioria entre as vítimas. São 27 pessoas que perdem a vida a cada dia em nosso país, mais de uma pessoa por hora. Respeite a faixa de segurança, dê preferência ao pedestre. Uma campanha da TV Câmara Pelotas. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Retornando com o programa Entrevista, aqui na TV Câmara, estamos conversando com vamos começar com o técnico Márcio Coelho, mas é o Coelhinho do futsal aqui de Pelotas, que hoje radicado em Joinville e... Santa Catarina. Por que eu estou com Joinville? É que a gente falou tanto de Santa Catarina e Joinville é o maior município do estado. Para quem não sabe, é maior que Florianópolis, né? Então, e eu veio Joinville à cabeça. E a gente está falando de futsal e não tem também como não fazer uma ligação muito forte com o futsal e passar por Joinville também hoje, né? Radicado em Santa Catarina, técnico, campeão brasileiro, esteve junto à comissão técnica que foi campeã com a seleção brasileira futsal feminino. Essa trajetória a gente estava falando, ia começar em 2013 e aí surgiu, aliás, até 2013 tu ia jogar e acabou antecipando. Como é que foi essa trajetória até agora? Como é que surgiu a coisa na tua vida? Então, Edson, surgiu a Chapecoense Futsal não tinha categoria de base. E aí o poder de investimento começou a ficar curto, disputava a divisão especial de Santa Catarina, enfrentava Jaraguá, Joinville, Florianópolis, equipes de Liga Nacional. Não tinha condição de disputar no mercado financeiramente com essas equipes. E se viu obrigada a investir na base. E eu era o capitão da equipe adulta e eu sempre gostei muito dessa parte tática do jogo. Sempre, na maioria das vezes, os técnicos me deram liberdade para trocar ideias e o técnico da equipe me perguntou se eu gostaria de assumir o Sub-20. Isso em 2011. Ele me chamou para uma conversa, eu já era formado em Educação Física, tinha CREF. Ele falou, Coelho, tu gostaria de assumir o Sub-20? Eu falei, sim. A gente começou a fazer peneiras para atletas da região e a gente montou um Sub-20 em 2012. Primeiro ano a gente chegou na final do Campeonato Catarinense, perdeu para Jaraguá. A gente disputou uma competição paralela com equipes adultas, uma competição da TV Record, um regional ali, da região oeste de Santa Catarina, e a gente foi campeão com o time Sub-20. E eu comecei a gostar muito e, coincidentemente, os treinos da equipe Sub-20 eram anteriores ao treino da equipe feminina, da FEMALI. E o técnico da equipe feminina, que também ele era o gestor do feminino, ele acompanhava os trabalhos e ele estava bem desgastado e ele me convidou para assumir. Se eu gostaria de 2013 assumir o comando da FEMALI. Eu resolvi antecipar a aposentadoria das quadras e assumi. De 2013 em diante, me fixei como técnico, daí que virou o técnico Márcio Coelho.
Foi assim, essa transição. Então, tu começou fazendo esse trabalho com as categorias masculinas, aí até tu chegar com o feminino. Mas foi o primeiro contato, foi a primeira vez que tu teve essa experiência de treinar as meninas? Sim, sim. Eu acompanhava já a equipe porque já era uma equipe muito tradicional. A FEMALI é 6 vezes campeã da Liga Nacional. Então, a gente sempre acompanhava e treinava no mesmo ginásio. Eu já tinha uma noção do universo feminino, já sabia como funcionava, mas não me imaginava treinando. A ideia era continuar, no mínimo, 2013 ainda como atleta e comandando o sub-20 masculino e depois fazer parte da comissão como auxiliar técnico e no processo de evolução. Mas eu tive coragem ali de assumir. Era difícil o desafio porque era uma equipe muito vencedora. O técnico tinha vencido tudo, né? Então, se a coisa começasse a dar errada, quem ia ter que matar no peito seria eu. Mas eu tive coragem e a coisa aconteceu. A gente conseguiu manter o nível de competitividade da equipe. Nesses 3 anos, a gente fez todas as finais das competições que a gente disputou. A gente nunca ficou fora de competição, de final nenhuma. Então, acho que o trabalho... a gente conseguiu dar continuidade no trabalho que o antigo comandante vinha fazendo. E trabalhar muda? Tem uma diferença quando a gente na questão de preparação tática, do fundamento? Muda muito? Não, por incrível que pareça, não. É claro que eu peguei uma equipe de alto nível, né? Então, em relação a comprometimento, competitividade, isso é inerente da mulher, né? Ela é competitiva por natureza. Então, o treino do feminino, segunda-feira, 8 da manhã, alta intensidade, é como se fosse um treino lá do masculino na quarta-feira. Em relação a isso, assim, é 100%, é alta intensidade sempre. A qualidade técnica delas é muito boa, a relação com a bola muito boa. Então, eu já tinha trabalhado com o sub-20, que também já é praticamente um adulto, né? Então, em relação a isso, não. Claro que a questão da relação, eu tive um pouco de dificuldade no início. A questão da sensibilidade, essa coisa. A questão que no masculino uma coisa se resolve na hora, aconteceu no treino, acabou ali. No feminino ainda é mais lento o processo. Às vezes alguém resgata uma coisa que aconteceu lá, que já no masculino ninguém ia lembrar mais. Mas, normal. A gente vai acabando, com o tempo, vai acabando essas coisas também. A gente vai aprendendo. Eu sempre brinco que eu acho que esses 3 anos nesse universo feminino aí foi melhor que qualquer mestrado que eu pudesse fazer. Eu sou só pós-graduado e não penso em ir para a área acadêmica e penso em dar sequência nessa minha carreira como técnico. Então, mas é muito legal, assim, foi uma experiência incrível, assim. E o brasileiro de 2015? A conquista do título brasileiro de 2015? Foi, né, demais, assim. Foi um marco na história, o primeiro Campeonato Brasileiro, né? Existiam competições nacionais, Liga Nacional, mas com poucas equipes, devido ao pequeno poder de aquisição das equipes femininas. Então, equipes de um centro mais afastado nunca teriam oportunidade se o Ministério dos Esportes não tivesse abraçado essa causa. Foi uma competição subsidiada total. Deslocamentos aéreos, alimentação, hospedagem, material esportivo, tudo o Ministério dos Esportes. A Michael Jackson, que é a ex-atleta da seleção, ela é responsável pelo departamento de futebol e futsal feminino dentro do Ministério dos Esportes. Inclusive, ela participou de um seminário sobre futebol e futsal feminino aqui em Pelotas. Ela ela também teve na preparação da seleção lá. A gente criou uma relação legal, assim, e ela é sensacional, assim, está fazendo um trabalho fora de série. Então, para a gente, né, a gente conseguiu entrar para essa... É bom ouvir isso, porque a gente sempre teve a ideia das enormes dificuldades e limitações, né, para as competições e de apoio para as próprias equipes, né? Mesmo que fosse mais regionalizado, até para as competições regionalizadas, as equipes poderiam estar inseridas dentro desse calendário, né? Não, o brasileiro virou projeto de lei, né? Agora ele vai acontecer em 2016 em Aracaju.
E o primeiro foi em Goiânia, foi parceria do Ministério dos Esportes e o governo de Goiânia. Foi excelente, a estrutura oferecida foi sensacional, assim, foi alto nível a competição. Teve transmissão de todos os jogos por um canal local lá e por um canal de internet. Uma repercussão muito grande em redes sociais, no canal da CBDU, né, Confederação Brasileira de Desporto Universitário, estava também. Então, eu fiquei feliz demais, né, por a gente ter conseguido essa conquista no primeiro campeonato. Praticamente todos os estados brasileiros estavam representados. Todos tinham representantes, 27. os 27, tinham representantes de cada estado. E vai continuar assim. Sempre ele foi feito um ranking para a escolha dos representantes, era o maior vencedor dos últimos 3 anos dentro de cada estado. E a gente conseguiu essa... Houve um momento de maior dificuldade na competição ou a coisa foi meio linear? Teve um momento nas quartas de finais contra a equipe do Mato Grosso do Sul. A gente, em 2015, venceu o Brasileiro Universitário também, que a gente representa a UNO Chapecó nas competições universitárias. Aí tem os Jogos Catarinenses, e aí quem vence o Catarinense tem direito ao Brasileiro Universitário. O Brasileiro Universitário foi em Uberlândia, a gente enfrentou essa equipe na final do Brasileiro. A gente venceu por 3-0. E o Brasileiro de clubes, né, na verdade era clubes e estados, né, porque ficou meio... Ele é brasileiro de clubes, mas tinha aquela coisa que tinha a bandeira dos estados também. Sim. A gente enfrentou nas quartas de finais. Essa equipe é muito boa do Mato Grosso do Sul, ela vem crescendo aí no cenário. E a gente venceu na prorrogação. Foi um jogo muito difícil, assim. A gente correu o risco de perder. Foi a partida mais difícil. São José de São Paulo, que vem sendo campeão paulista há bastante tempo também. Todo mundo dizia que seria certo a final, mas acabou que os cruzamentos a gente acabou enfrentando antes. Também, na verdade, o jogo do mais difícil foi nas oitavas. O Mato Grosso foi nas oitavas. São José foi nas quartas, a gente esperava um jogo mais difícil, mas não, vencemos por 4-0. E na final a gente enfrentou a Unifor, o time de Fortaleza, que o técnico é o técnico da seleção. Então, na final, teve o enfrentamento do técnico auxiliar. E a gente... Levou a mirada. A gente venceu por 2-0, mas o jogo mais difícil foi contra a equipe do Mato Grosso do Sul. Foi esse o momento mais tenso na competição. E o Mundial? O Mundial foi uma experiência indescritível, assim, incrível. Também foi uma surpresa para mim, não esperava tão cedo essa oportunidade. Depois tu bateu o técnico, ele disse, não, eu vou trazer esse cara para trabalhar junto na comissão, né? Na verdade, a comissão já tinha sido formada antes. Acho que a gestora foi feliz na escolha, porque o departamento, a seleção feminina, ela sempre esteve um pouco à margem, assim, dentro da confederação. Sempre, em cima da hora, quem tocava a seleção feminina era o auxiliar do masculino. Nessa última seleção, tinham 4 atletas da nossa equipe. E 3 delas estavam no Mundial de 2 anos atrás. Elas nos contaram que tinha uma semana de treino e o técnico não sabia nem o nome. Que coisa isso. Totalmente do cenário masculino, não conhecia. Então, com essa nova gestão direcionada para o feminino, a Tatiana, que é a comandante, ela vive o futsal feminino. Ela tem uma equipe em Brasília, com a parceria com a Universidade de Brasília, então ela conhece todo mundo. E ela, desde que foi nomeada no cargo, ela começou a acompanhar as competições e acabou nos escolhendo. O Saboia, que é o técnico, o Wilson Saboia, já está há mais tempo no futsal feminino. Ele é um cara mais velho também do que eu. E aí acabou contando, a hierarquia ficou assim como técnico por isso, pela experiência maior dele. Mas ele me deu total liberdade, assim, a gente dividiu bastante, assim. Eu, no início, tinha um pouco de receio, porque eu nunca exerci essa função de auxiliar, né, de como que ia ser a minha parte ali no trabalho, mas não, ele falou, não, Coelho, vamos comandar junto, a gente vai conversar, vai trocar ideia, vai decidir tudo junto. E acabou que o modelo de ataque foi decidido que seria o da FEMAL, então eu cuidei bastante dessa parte, assim, de construção de ataque, bola parada, que é uma parte que eu gosto bastante no jogo, então... Foi muito legal, assim, a relação da comissão foi excelente. E a conquista do... E a conquista, né, foi... Tipo, a gente esperava até mais dificuldade.
porque no último Mundial, a final foi contra Portugal, o Brasil até, faltando 2 minutos, perdia de 3-1, conseguiu virar o jogo. E, então, nesse a gente correu um pouco de risco no jogo da chave, mas a gente esteve perdendo para Portugal, e foi o único empate. E o jogo mais difícil depois foi a semifinal contra a Espanha. A seleção da Espanha é muito forte. São 2 países que têm muita tradição também, não? Muita tradição. E a surpresa total foi a Rússia ter chegado na final, né? A Rússia goleou Portugal na semifinal. Todo mundo esperava uma final entre Brasil, Portugal e Espanha. Esses 2 estariam na final. E nós conseguimos chegar. E a Rússia comemorou o vice-campeonato. Foram 2 festas, foi a nossa no título e a Rússia, porque ela tinha ido muito mal no último Mundial. A projeção deles não era chegar à final. Não era chegar, e Portugal sentiu bastante, assim, e acabou tomando uma goleada da Espanha também no 3º e 4º, assim. Mas o nível muito alto, assim, taticamente as equipes europeias muito fortes, assim como a gente vê o futebol de campo. Eles se preocupam muito com essa parte. E a nossa equipe, individualmente, ela ainda é à frente, mas a gente teve que estudar muitos adversários e inserir uma consciência tática muito grande em nossos atletas. Se a gente não fosse consciente taticamente como nós fomos na competição, a gente não teria chegado. Hoje não se vence mais nada só com talento individual. Se não tiver uma consistência de equipe, não. E a gente foi feliz assim, e não tem palavras assim para descrever a felicidade por ter conseguido, né, esse título mundial. Legal. Márcio Coelho, Coelhinho, foi um prazer te receber aqui na TV Câmara, poder falar um pouquinho, recuperar um pouquinho da tua trajetória, falar desse atual momento teu, técnico campeão brasileiro de futsal feminino e integrando também a comissão técnica da seleção brasileira, que foi campeã também na Guatemala. Foi um prazer te receber aqui, né? Cumprimento você por todo esse momento, né? Eu sempre brinco que eu cheguei o Coelhinho saiu em 98, mas depois voltou ainda a participar de alguns campeonatos aqui da cidade, aquela coisa. Eu cheguei a narrar alguns gols aí do Coelhinho, né? Mas é bom, né? A gente fica muito satisfeito de ver um pelotense tendo essa visibilidade e todo esse sucesso que você está tendo. Prazer ter te recebido e cumprimentos mais uma vez por esse momento, e a gente quer noticiar aí, né, que a carreira cada vez mais decore. Obrigado, Edson. Sem palavras para agradecer. Para mim é um prazer, uma honra muito grande vir aqui, poder falar contigo e poder saber que a felicidade da minha mãe, da minha família de ver, vai poder assistir. A gente acaba ficando distante, né? Elas não conseguem, acompanham aí pelas redes sociais, ainda não tem uma divulgação muito grande de TV e tal. Torce então, muito. Torce, sofre. Então eu fico feliz de poder vir e que os meus amigos e a minha família possam também acompanhar um pouco de perto, assim, ver o reconhecimento que vocês tiveram. Então, muito obrigado mesmo, foi um prazer, sempre que precisar. Em dezembro, janeiro, estou por aí, sempre que precisar, é só dar o toque, que é um prazer enorme comparecer e compartilhar esses momentos aí com vocês. Com mais conquistas, pode ter certeza. Se Deus quiser. Obrigado. Márcio Coelho, Coelhinho, no programa Entrevista aqui da TV Câmara. A gente retorna uma próxima oportunidade. Um abraço a todos e até lá.